você teria coragem de entrar na Serra do Roncador, sozinho, em uma noite de lua cheia. Alguns contam que, ao ouvir o chamado dessa serra, ninguém jamais volta o mesmo. Esta é a história que quase me tirou a sanidade. A noite começou bem estranha. Não havia uma única nuvem no céu, mas o ar parecia pesado, quase elétrico. Eu estava na sacada do meu apartamento em Cuiabá, olhando para as estrelas, quando senti um arrepio repentino na nuca, como se alguém me observasse. Foi nesse instante que meu telefone tocou. A voz do outro lado era suave, porém tensa. Era a Dona Laura, uma senhora de idade que costumava ajudar minha família desde que eu era criança. Ela ligou para me contar algo que a afligia fazia dias. O sobrinho dela, Leandro, havia desaparecido misteriosamente enquanto fazia uma excursão na Serra do Roncador. "Meu filho, você se lembra do que seu avô falava desse lugar?" perguntou ela, a voz trêmula. "Lembro. Vovô costumava dizer que a Serra do Roncador guardava segredos antigos, mas ele mesmo nunca se aprofundou no assunto." "Pois então, meu querido", suspirou Dona Laura, "dizem que o Leandro entrou lá à noite, atrás de umas cavernas, e não saiu de lá até agora. Eu estou muito preocupada com ele." A simples menção de cavernas na Serra do Roncador me deu um calafrio na espinha. Ouvia histórias assustadoras de civilizações perdidas, de luzes estranhas, de exploradores que jamais retornaram. Agora uma pessoa próxima de mim estava desaparecida naquele mesmo lugar. Desliguei o telefone com um nó na garganta. No fundo, algo me dizia que eu precisaria ir até lá. Não sabia exatamente por quê, mas havia uma espécie de puxão invisível me chamando, como se uma voz silenciosa murmurasse: "Venha e vai descobrir a verdade, se tiver coragem." 2 dias depois, peguei a estrada. A região do nordeste do Mato Grosso era conhecida por suas paisagens deslumbrantes e por um calor sufocante. Mas, à medida que me aproximava da Serra do Roncador, o clima ficou diferente. Já perto do destino, passei por um vilarejo simples, com casas espalhadas pela estrada de terra. Parecia que toda a vida havia se recolhido para dentro das paredes. Poucos moradores circulavam pelas ruas estreitas. Assim que parei em frente a uma vendinha para comprar água, avistei um homem de chapéu surrado, parado na porta, me olhando de um jeito quase acusatório. "Boa tarde, amigo. Estou procurando um rapaz chamado Leandro. Ouvi dizer que ele passou por aqui há alguns dias." Arrisquei, tentando soar amigável. O homem recuou um passo, como se meu simples cumprimento o incomodasse. Em seguida, fez sinal para eu esperar. Uma senhora idosa surgiu do interior da vendinha, os olhos semicerrados, analisando-me dos pés à cabeça. "Faz uns dias sim que ele passou", ela falou, com a voz grave. "Ele disse que estava indo atrás de umas cavernas lá na serra." Não pude deixar de notar que o velho de chapéu continuava a me encarar, balançando a cabeça negativamente, como quem diz: "Está se metendo onde não deveria." Agradeci, peguei minha garrafa d'água e voltei ao carro. Se antes eu estava hesitante, agora a curiosidade e a preocupação só aumentavam. Mais cedo ou mais tarde, eu saberia a verdade. Consegui encontrar uma espécie de guia local, chamado Osmar, que aceitara me acompanhar por um preço bem alto. Ele não quis explicar muito, deu um aviso: "Vamos chegar perto do entardecer, mas não garanto que durmo lá. Se anoitecer, prefiro voltar." Seguimos por uma trilha de terra batida, ladeada pela mata fechada. As formações rochosas da Serra do Roncador começaram a aparecer à distância. Gigantes paredões avermelhados que pareciam vigiar a paisagem. A cada curva, o coração acelerava um pouco mais.
Por volta de 4 da tarde, chegamos a uma área relativamente plana. Osmar apontou para o alto. A caverna principal fica subindo aquele caminho ali, é meia hora de caminhada. Ele tinha um semblante cansado e, sem cerimônia, disse que não iria subir comigo. Passaria a noite no acampamento improvisado, caso eu decidisse voltar antes de escurecer. Você deve estar maluco se acha que entro nessa caverna no escuro. Mas se encontrar alguma pista do seu amigo, boa sorte, senhor. Você vai precisar. Agradeci e peguei minha mochila. Levei uma lanterna, garrafa d'água, um caderno de anotações e o celular, embora não houvesse sinal. Antes de iniciar a subida, notei algo esquisito. O vento começou a soprar de maneira irregular, como se estivesse roncando de leve. Era um som grave, gutural, diferente de tudo que já ouvira na natureza. Enquanto avançava, a vegetação densa abafava qualquer ruído de pássaros ou insetos. O silêncio ali era palpável. De vez em quando, escutava estalos de galhos, mas não tinha nada. Era como se a mata me observasse em segredo. Após uma subida íngreme, dei de cara com uma pequena abertura na rocha, quase escondida por vegetação rasteira. Havia algo gravado na pedra, um símbolo em formato de círculo, atravessado por linhas que lembravam raios de sol, ou talvez fossem tentáculos. Não dava para ter certeza. Ao me aproximar, passei a lanterna pela entrada e percebi que a caverna ia fundo, bem mais do que eu imaginava. O ar lá dentro era frio e úmido, um contraste imediato com o calor do lado de fora. Chamei por Leandro. A voz só ecoava na caverna. Nenhuma resposta. O eco do meu grito voltou distorcido, como se alguém o repetisse de forma sussurrada, um segundo depois do original. Respirei fundo e entrei. A primeira câmara era espaçosa, mas a luz do fim de tarde mal chegava até ali. Acendi a lanterna e observei as paredes. Pinturas rupestres? Sim, mas não se pareciam com aquelas conhecidas em outros sítios arqueológicos do Brasil. Elas retratavam figuras alongadas, que poderiam ser humanas ou não. Alguns desenhos mostravam rodas ou discos no céu. Em outro ponto, via-se algo que lembrava uma montanha, com formas humanas em círculo, como se fizessem um ritual. Um arrepio correu pela minha espinha. Era como se alguém tivesse tentado contar uma história através daquelas imagens antigas. E não parecia uma história feliz. Andei por mais alguns metros, até chegar a um corredor estreito. O chão estava repleto de pequenas pedras soltas, e precisei dar passos curtos para não escorregar. O silêncio me oprimia, e minha respiração soava alta no eco. Então, algo me fez parar. Distintamente, ouvi uma risada abafada no fundo do corredor. Fiquei paralisado de medo, o coração disparado. Podia ter sido o som de uma pedra rolando, mas juro que parecia uma risadinha. Olá, tem alguém aí? Sussurrei, ciente de que o chamado soaria ridículo naquela escuridão. A resposta veio como um longo gemido, que se transformou em um ronco profundo, quase orgânico. Senti uma pressão nos ouvidos, como se a própria caverna vibrasse. Quase deixei a lanterna cair. Segui adiante, com cautela. De repente, a luz da lanterna revelou marcas de mãos na parede, mãos que pareciam ter sido pintadas com algum pigmento escuro. Ao lado havia uma pegada, mas o formato era longo, com dedos mais compridos que o normal. Não pude evitar o pensamento de que poderia ser algo não humano. A passagem terminou numa espécie de salão amplo. A sensação de umidade ali era mais forte, e o ar tinha cheiro de terra fétida.
como se algo estivesse apodrecendo em algum canto. No centro, havia uma rocha plana, parecendo um altar antigo rudimentar. Ao me aproximar, o facho de luz recaiu sobre algo que fez meu estômago gelar. Um cantil de metal com iniciais gravadas: L.F. Leandro Ferreira. Meu Deus, murmurei, pegando o cantil e virando nas mãos. Meu amigo esteve aqui. Ao redor do altar, diversas velas gastas, papéis rasgados e inscrições em idiomas desconhecidos. Algumas frases estavam em português, mas tremidas, como se escritas por alguém em desespero. Li uma delas, que dizia: "Ele não está só. A serra o protege, a serra o consome." Fiquei com medo, quase se cagando. As paredes ao redor do altar traziam símbolos repetidos. O círculo cortado por linhas, desenhos de criaturas magras e altas, sempre representadas próximas a uma montanha. As pedras pareciam irradiar um calor leve, contrastando com o ar gelado. Quando me virei para analisar melhor o salão, tive a sensação de que algo passou bem atrás de mim, rápido como uma sombra. Virei a lanterna na direção, mas não vi nada além de rochas e um pequeno túnel que prosseguia para a esquerda. Aquilo foi suficiente para me fazer questionar se eu deveria seguir. Afinal, Leandro poderia ter sido levado adiante ou teria fugido de volta. De qualquer forma, não podia voltar de mãos abanando. Tomei coragem e segui pelo túnel lateral. O chão ficou inclinado, apontando para um nível ainda mais profundo. O ronco parecia mais intenso agora, como se viesse debaixo dos meus pés. De vez em quando, surgia um filete de vento gélido no rosto, carregado de um cheiro estranho, quase sulfuroso. Meus passos soavam abafados. Uma tontura começou a tomar conta de mim, provavelmente a falta de ar fresco ali embaixo, mas sentia também uma presença a cada poucos metros. Achava que ouvia passos atrás de mim, ecoando. Quando eu parava, o som parava na hora. Em certo ponto, vi um clarão esverdeado entre as fendas da rocha, como se houvesse alguma fonte de luz natural ou fosforescente ali. Aproximei-me devagar. O corredor terminou num vão aberto, onde a rocha formava uma galeria vertical. Havia uma fenda no teto, por onde um tipo de musgo emitia aquela luz esverdeada, fraca, mas o suficiente para criar um clima totalmente sinistro. Ali embaixo, notei algo que meu coração se recusava a aceitar. Uma pilha de objetos abandonados, mochilas novas e velhas rasgadas, cordas, sapatos, até um chapéu velho, tudo coberto por fina camada de poeira, sinais de que várias pessoas estiveram ali. Senti uma vontade de gritar por ajuda, mas não adiantava. O medo me dominou. Passei a mão tremendo pelos bolsos e encontrei o celular, mas sem sinal. Eu estava sozinho naquele buraco, e algo ou alguém estava perto. Decidi descer com cuidado a pequena encosta que levava até a galeria. A cada passo, via melhor o amontoado de pertences. Foi então que distingui, no canto mais distante, um corpo inerte, ou o que restava dele. Estava ali fazia muito tempo, pois boa parte estava esquelética, a roupa rasgada. Não tive coragem de me aproximar. Nesse instante, um sussurro percorreu a galeria. Eu não saberia dizer se era uma voz masculina ou feminina. Parecia profunda e antiga. "Me fale quem está aí", exclamei, o eco rebatendo na parede. As rochas vibraram levemente, e o ronco se intensificou, transformando-se em um pulsar que fazia meus ossos tremerem. Senti uma dor de cabeça latejante, como se meu corpo reagisse a alguma força invisível. O sussurro se repetiu, mais perto. De repente, algo quebrou o silêncio. Um grito agudo que fez meu sangue gelar.
Lancei a lanterna na direção do som e vi um vulto alto e esguio, esquivando-se por entre as pedras, como se fosse parte da escuridão. Minha mente se recusava a acreditar que aquilo era real. Tinha braços e pernas muito longos, a pele escura e aderida ao corpo, e um rosto onde os olhos eram apenas fendas. Podia ser fruto do pânico, mas tive a impressão de que me encarava, avaliando-me como presa. Meu corpo congelou por alguns segundos. Aquela coisa se moveu de modo suave, como se deslizasse. Sentia que precisava me mexer, fugir, mas as pernas não obedeciam. Enquanto o vulto se aproximava, um som sibilante ecoou, quase um zumbido que parecia falar comigo. Fechei os olhos e me obriguei a tomar coragem. Quando voltei a abrir novamente, a criatura não estava mais lá. Desapareceu na curva da galeria. Ainda sem fôlego, apressei o passo para voltar ao corredor de onde eu viera. Precisava sair dali imediatamente. Foi então que vi algo que me parou de novo. No chão, uma pulseira com pingente de estrela do mar, a mesma que Leandro usava. Ele costumava dizer que era um amuleto que a mãe lhe dera. Se está caído, aqui no chão, significava que ele chegou até aqui. Um dilema me consumia. Se eu saísse correndo de medo, poderia nunca mais saber do paradeiro de Leandro. Mas se continuasse, arriscaria a sanidade e possivelmente a vida. Estava a um passo de voltar, quando de repente, a lanterna piscou e se apagou. Mergulhado na escuridão, ouvi o raspar de pedras, passos apressados e aquela respiração grave, profunda, ecoando. Senti meu coração na garganta. Tentei balangar a lanterna e ela voltou a acender, fraca. Foi suficiente para ver, por um breve momento, a silhueta daquela criatura escalando a parede lateral, como uma lagartixa gigante, sumindo na altura das rochas. Respirei fundo, juntei toda a coragem que me restava e gritei: "Leandro, você está aí, responde." Um eco distante devolveu: "Você está aí?" Mas aquela era apenas a minha própria voz, distorcida pela caverna. Tomei o caminho que a criatura seguiu, subindo por uma fresta na rocha que dava acesso a outro corredor. Minha mente latejava, o medo me dominava, mas algo maior me impulsionava. Eu precisava descobrir a verdade e salvar Leandro se ainda houvesse chance. O corredor se estreitou e o ronco, agora, era quase uma batida de tambor nos meus ouvidos. Dei por mim numa sala menor, onde havia uma espécie de totem de pedra. Um brasão indecifrável se projetava na base, e em volta se viam marcas de mãos pintadas. O totem reluzia um leve tom avermelhado, como se estivesse quente por dentro. Encarei-o, atordoado. De repente uma voz gutural ecoou pela sala, balbuciando algo que soava como uma língua tribal ancestral. Eu tentei reagir, mas minhas pernas cederam. Caí de joelhos no chão, a lanterna rolando no chão da caverna. Foi aí que avistei uma forma caída no canto. Um corpo com roupas modernas, aparentemente ainda vivo, gemendo baixinho. Corri até lá e reconheci o rosto machucado de Leandro. "Eles querem um sacrifício?" murmurou ele com os lábios rachados. A serra consome. Algo me puxou para trás com força. A criatura de braços longos estava de volta. E desta vez não estava sozinha. Havia outra silhueta atrás dela, tão alta quanto. Meus olhos lacrimejaram de puro pavor. A dupla avançou em nossa direção. E, num rompante, agarrei Leandro e tentei arrastá-lo. Um estrondo sacudiu a caverna, e as criaturas recuaram. Pedaços de rocha começaram a despencar do teto, gerando uma cortina de poeira. Aproveitei o instante de caos para puxá-lo pelo corredor da caverna. Tossi sem parar de tanta poeira, mas tentando manter o foco. Leandro estava fraco, mas estava vivo. Precisávamos achar a saída antes que a caverna desabasse
ou aquelas coisas nos pegassem. Corremos às cegas pelos túneis, seguindo a brisa que indicava o lado de fora. A lanterna vacilava a cada tropeço, iluminando apenas flashes da parede rochosa e do chão irregular. A cada curva errada, ouvíamos o ronco se aproximar, como um enorme pulmão, respirando atrás de nós. No meio do caminho, perdi a noção do tempo. O cansaço era tanto que meu corpo doía, mas a adrenalina nos empurrava adiante. Finalmente, vislumbrei um fiozinho de luz natural. Era a entrada por onde eu tinha chegado. Com o resto de forças que nos sobrava, atravessamos a abertura e despencamos na trilha lá fora. Caímos na terra, respirando ofegantes e muito assustados, quase sem acreditar que estávamos livres. O sol já se punha, tingindo o céu de um vermelho sombrio. Depois de alguns instantes, Leandro e eu nos entreolhamos. Ele sussurrou, a voz rouca: aquelas coisas não querem que a gente conte nada a ninguém. Engoli seco, preocupado, sem saber o que responder. Estava tão chocado quanto ele. Descemos rapidamente até o ponto onde Osmar nos aguardava. Ele, assustado com o nosso estado, não fez perguntas. Apenas nos ajudou a embarcar no veículo e acelerou para longe dali, sem olhar para trás. Leandro passou dias internado, lutando contra uma febre que ia e vinha. Quando recobrou a consciência, disse que lembrava apenas de ver sombras vivas e de ouvir vozes que sussurravam algo como a serra vigia. A serra consome. Eu me peguei tendo pesadelos desde então. Sonhava com corredores intermináveis e com um pulsar grave que ressoava dentro do peito da montanha, como se ela estivesse viva. Acordava suando, com a sensação de ser observado. Algumas semanas depois, recebi um envelope sem remetente. Dentro dela, encontrei fotografias em preto e branco de um lugar que parecia ser a mesma caverna que visitei. Mas as fotos eram antigas, talvez dos anos 1940. Uma delas mostrava claramente aquelas figuras esguias ao fundo, quase transparentes. Na margem da foto, lia-se Serra do Roncador. Eles estão aqui. Tentei procurar mais informações sobre quem teria enviado aquilo, mas não havia pista alguma. Parecia que o mistério não terminaria tão cedo. Leandro optou por se mudar para longe, buscando esquecer tudo. Eu continuei em Cuiabá, mas não consigo tirar da cabeça a imagem daqueles olhos vazios e da voz surda da caverna. Por vezes, me pego olhando para o horizonte, imaginando as formações rochosas do Roncador a quilômetros de distância, silenciosas e ancestrais, guardando segredos que nenhum de nós deveria ter ousado desvendar. Nos dias mais quentes, quando o vento sopra do leste, juro ouvir um leve ronco no ar, uma vibração que traz à tona aquele pavor primordial. É como se a serra me chamasse de novo, convidando-me a retornar, a penetrar mais fundo no seu coração escuro. Mas sei que, se o fizer, posso não sair de lá. Talvez seja esse o preço a pagar pelo conhecimento proibido. Enquanto escrevo estas palavras, sinto um leve tremor na janela do meu quarto, como se o mundo lá fora se agitasse. Pergunto-me se a serra continua viva, à espreita de mais um aventureiro ingênuo. Ou, quem sabe, ela já esteja abrindo suas entranhas para outra vítima, atraída por promessas de mistérios indecifráveis. De uma coisa tenho certeza: aquilo que vi nas profundezas do Roncador não era apenas uma lenda. Há algo que respira, que se move, que corrompe qualquer um que se aproxime. E essa entidade, seja ela o espírito da terra, uma criatura adormecida ou a projeção dos nossos maiores medos, está sempre à espreita. Se algum dia você decidir explorar aquelas cavernas, lembre-se, a Serra do Roncador pode roncar baixinho enquanto dorme, mas quando acorda, devora a sanidade e deixa apenas a escuridão do desconhecido.